Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 180. Sempre pergunta bem bacana, tá? O vídeo é curto, né? Mas as respostas vão estar bem resumidas também, ok? Fique até o final, essa sessão vale a pena, viu? A primeira pergunta, tá? Vários autores me mandaram, tá? Enviaram essa mesma pergunta, né? Se o alecrim é uma planta medicinal, tá? Olha, eu não costumo falar sobre esse aspecto medicinal, porque não é a minha área, tá? Eu gosto muito do alecrim, principalmente quando eu asso, principalmente peixe, né? Peixe na churrasqueira, eu uso muito alecrim, tá? E uso muito alecrim também como condimento, principalmente, né, simplesmente colocando o alecrim, por exemplo, no azeite, né? E o azeite fica com sabor assim fenomenal, tá? Experimente que vale a pena, né? Agora, voltando à pergunta se alecrim é uma planta medicinal, eu sinceramente eu não sei, tá? Eu considero o alecrim como uma planta condimental muito interessante, tá? Consumo alecrim há 2 semanas, muito interessante, mas eu vou ficar devendo essa resposta para vocês, tá certo? Segunda pergunta, encaminhado pela Sábata, ela me pergunta por que a flor de maio dela não floresce, ou nunca mais floresceu depois que ela comprou, que adquiriu, né? Depende da sua região, tá? Ela não vai florescer, porque ela precisa de um determinado época do ano com um pouco mais, digamos assim, não seria nem o frio, mas seria o comprimento do dia mais curto, tá? Eu falo sobre isso em alguns vídeos, eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Aliás, eu tenho um playlist que eu falo sobre o florescimento das plantas. Se você puder assistir, seria bem interessante, ok? Se você fizer alguns tratamentos, você vai conseguir com que essa flor de maio floresça, tá certo? Obrigado pela pergunta. A terceira pergunta, encaminhado pelo Pedro de Minas Gerais, tá? Ele me pergunta se é verdade que o caldo da babosa, né, engrossa as cebolinhas, né? O caldo da babosa utilizado como adubo, né? Olha, eu já ouvi falar sobre isso, inclusive eu vi um vídeo sobre isso, tá? Mas eu vou ser bem franco, né? As duas variedades que o rapaz me apresenta no vídeo são variedades diferentes de cebolinha, tá? Então é o tal do fake vídeo, tá? Fake vídeo é ótimo, né? Mas são duas variedades de cebolinhas, né? Não é o caldo que vai estar engrossando a cebolinha. Isso é mentira, tá? Isso aí não é verdade, tá certo? Eu digo isso porque eu já trabalhei com várias variedades de cebolinha, porque eu gosto muito de cebolinha, né? Então, pode até melhorar o crescimento, mas de engrossar, tá? Como eu vi nesse vídeo, não, isso é um fake vídeo, viu? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos.
A quarta pergunta, encaminhada pela Ângela, né? É uma pergunta muito comum, viu? Tá? Ela me pergunta se o bocashi que ela adquiriu não cria o bolor, né? Que nem a gente tem falado aqui. Aliás, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Alguns vídeos sobre o bocashi, tá? Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Não é normal, por quê? Porque o bocashi verdadeiro, né? O bocashi bem fabricado, a base de farelos, ela vai fungar sim, ela vai criar esse bolor, tá? E na verdade esse bolor, né? A grande maioria desse bolor, tá? Se não que a totalidade, é que vai na verdade fazer com que haja, digamos assim, a oferta de determinados nutrientes que as plantas não conseguem absorver, você está entendendo? Então, a associação do fungo, tá, nesse bocacha é muito importante, tá? Algumas situações eu vi em que ambiente muito seco, por exemplo, dentro de casa, né, o bocacha ela vai criar aquele bolor para onde tem umidade, então elas vão crescer para baixo, ou seja, elas vão criar o seu bolor no sentido oposto, você está entendendo? Algumas situações como essa, tá? Mas todos os bocaches que eu utilizei, tá? Elas produziram o bolor, tá? Em algumas situações, esse bolor até cobriu a planta, né? Mas não ocasionou problema nenhum para as plantas em si, tá certo? Obrigado pela pergunta, mas assista os vídeos que a gente colocou aqui, tá certo? A quinta pergunta. Essa pergunta é muito interessante, né? Eu já respondi em algumas ocasiões, mas aqui a pessoa me pergunta, né? E30, E3015 me pergunta, né, se vale a pena estudar agronomia. Bom, eu como engenheiro agrônomo, né, sou suspeito a dizer isso, tá certo? Agora, se você gosta do que você tá trabalhando, está estudando ou está pesquisando, eu acho que você tem que seguir à frente, tá certo? Eu não concordo com essa conversa de hoje de que não há necessidade de estudar, tá certo? Por quê? Porque esses estudos, né, vai te aprimorar e abrir a mente para diversas situações, tá? E isso somente professores, isso somente com os colegas, e somente com os trabalhos práticos, né, realizados em aulas é que você vai conseguir enxergar, tá? É difícil eu aqui como agrônomo e também como professor aqui da Universidade Federal tá falando isso, mas é, eu acredito assim, que vale se você gosta da área, independentemente se é agronomia, se é arquitetura, se é biologia, você deve estudar, você deve continuar com o seu caminho, porque estudar nunca, né, nunca foi prejudicial a ninguém. Aliás, isso ajuda muito, tá certo? Mas vale sim, tá certo? Eu acho que você tem que estudar, tá? Até porque isso abre muito mais a sua mente, tá certo? Obrigado pela pergunta. Bom, foram 5 perguntas bem interessantes, né? Algumas técnicas, mas aqui eu não consigo responder na totalidade da pergunta, tá? Então, por favor, assista os vídeos desse canal, tá? Eu vou deixar aqui alguns playlists, né? Sobre floração, sobre adubação, sobre 15 itens, tá? Eu tenho 15 playlists, que seriam sessões, né, que eu falo sobre adubação, praga, ambiente de cultivo e assim por diante, tá certo? Bom, se vocês gostaram do vídeo, clique no joinha, é importante isso, viu? Clique no joinha, compartilhe, principalmente inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, até mesmo para a gente continuar, tá certo? Passar essas informações aqui totalmente gratuitos, né? Tá? Se você puder fazer essa gentileza, a gente agradece, tá certo? Conto com vocês. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições
para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser. Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá, o nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.